Uma das aplicações da segunda lei de Newton é o plano inclinado. Nesta videoaula, vamos falar do plano inclinado sem atrito. Vamos verificar como fazer o diagrama de forças. Vai ser mostrado como identificar a força resultante de cada corpo do sistema e como resolver esse sistema isolando a incógnita em questão. Então, vamos lá! Olá pessoal, na aula de hoje, uma aula de física, a gente vai falar sobre plano inclinado. Neste caso é um plano inclinado sem atrito, tá? Com atrito vai ser uma outra videoaula. Então vamos lá. Num problema muito recorrente em física, vai dar mais ou menos assim, um plano inclinado, onde nele tem uma massa, né? Geralmente é uma caixa, que está ligado por um fio inexcessível, um fio ideal, que mais ou menos quer dizer que é para desconsiderar a massa dele. Então, tipo que não vai interferir na aceleração e nos outros cálculos. Enfim, então, ó, ele está ligado por um fio a outra caixa, que é uma outra massa, respectivamente. Neste caso, a gente vai fazer sem valores numéricos. E o seguinte, a dica é que mesmo que no problema tenha lá, por exemplo, massa igual a 2 kg, a massa B igual a 10 kg, a sugestão é, faça apenas com as letras e para deixar a substituição no final com os respectivos números. Espero que aqui fique claro como facilita isso. Então é o seguinte, na segunda lei de Newton, nos diz que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Ok? Este é o resultado da segunda lei de Newton. E é essa força resultante que a gente tem que considerar em cada corpo aqui, separadamente. Então vamos lá, ó. Na massa A, vamos analisar aqui primeiramente, tá? Ó, na massa A, o que temos aqui? O diagrama de força, fazendo o diagrama de força. Temos aqui o peso dessa massa, que podemos chamar de peso de A, tá? E contra essa força aqui, temos a força de tensão desse fio, tá? Então, enquanto o peso vai puxar essa massa para baixo, a tensão desse fio vai puxar de forma contrária, vai resistir a esse movimento, ok? Ocasionado pela outra massa lá. Então aqui vamos fazer uma convenção que a aceleração, se ela for nesse sentido, aqui é positivo, ok? Então, considerando ali, a força resultante nesse caso é o quê? É o peso de A menos a tensão é igual a massa de A maiúsculo, né? Vezes a aceleração. Então tá aqui a força resultante para a segunda lei de Newton, que é igual a massa vezes a aceleração, a massa de A, ok? Agora a gente parte para o outro corpo em questão. Aqui o que temos? Primeiramente a gente tem que identificar aqui o peso, a força-peso desse corpo aqui, ó. O peso, o peso de B, sempre vai estar verticalmente, né, para o solo. Ele nunca vai inclinar. O que a gente pode fazer aqui, e o que é convenção da física fazer, esse S aqui quer dizer que a gente vai decompor essa força. Ela vai ter uma componente aqui, ó, no sentido, né, paralelo aqui ao plano inclinado, que a gente pode chamar aqui de PX, né, do corpo B, e temos também decomposição aqui, ó, vamos dizer de PY, tá? Tá um pouquinho torto aqui, mas dá para entender. Então, aqui, ó, decompondo a força-peso desse corpo B, temos aqui, ó, repetindo,
paralelo ao plano inclinado, que é o PX, e perpendicular. Aqui tem um ângulo de 90 graus aqui, ó, com o plano inclinado. Essa força aqui não interfere no movimento. A única que interfere é esse PX aqui, ok? Então temos o seguinte, ó, temos aqui, ó, o T, que é a tensão do fio, tá? Ah, mas o T está contrário aqui na massa A. Esse aqui é uma análise e essa aqui é outra, tá? São análises separadas e que vai compor um sistema. Então, vamos dizer, esquece aqui e vamos focar aqui, ó. Então, ó, a força do fio, a tensão do fio vai puxar a massa para cá, o que vai resistir esse movimento é o PX. Então, a força resultante nesse caso, o que é? T menos PX, tá? Esse PX é do corpo B, a gente vai colocar B para não complicar muito. É igual aqui, MB vezes a aceleração. Então, tá aqui a segunda lei de Newton para esse corpo aqui, que é a segunda massa, ok? Agora é o seguinte, como não está considerando a força de atrito, é apenas isso aqui. Então, considera que entre o plano inclinado e a caixa é perfeitamente liso, né? Não tem uma força adicional de resistência. Então, está aqui o nosso sistema, tá? O que podemos fazer aqui agora, ó? A gente fez a análise para o corpo A, a força resultante está aqui, que é igual a massa de A vezes a aceleração. Analisou a massa B, né, a força resultante está aqui, igual a massa de B vezes a aceleração. Mas como um todo, ele compõe o sistema. E esse sistema vai ter a mesma aceleração. Por isso que podemos e vamos somar essas duas equações aqui, tá? Então, o que temos aqui, ó? Menos T, ó. T menos T igual a zero. É isso? Aqui ele está negativo e aqui está positivo. Então, ó, vai cancelar nesse T aqui, na soma desse sistema de equações. E temos aqui, ó, PA, né, que vai descer, vai estar sozinho, menos PX é igual a MA vezes a aceleração mais MB vezes a aceleração, tá? Agora o seguinte, o que é esse PX? Que é a decomposição da força-peso de B. Esse diagrama aqui representa aqui essa decomposição, ó. Aqui temos aqui, ó, a força-peso de B, que ela é vertical, né, em direção ao solo. Sempre vai ser isso. E temos aqui, ó, a representação do PX, tá? Que no caso aqui, ó, ela tá para cá, né? Então é o seguinte, IPY. Agora uma pergunta, né? Por que aqui tá de um jeito e aqui tá de outro? Porque como se trata de vetores, a gente pode simplesmente deslocar esse vetor aqui, PY, para cá ou para lá. Um vetor, ele possui módulo, direção e sentido, e ele é livre, desde que mantenha esse módulo, direção e sentido, para qualquer lugar, se no espaço. Então, deslocamos aqui de forma conveniente para a gente enxergar ali qual é a relação de PX com o peso, tá? Então vamos lá. Então PY está aqui, o PX está aqui, PY aqui, e aqui está o peso. Temos um triângulo retângulo, aqui é o ângulo reto, e aqui, ó, representa o que? A hipotenusa,
o cateto oposto ao ângulo reto. Então vamos lá. Se a gente considerar aqui, ó, o seno desse ângulo, ó, seno de alfa, temos o que? Cateto oposto dividido pela hipotenusa, ok? Cosseno desse ângulo de alfa, temos cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Isso aqui são relações da matemática fundamental, que vai ser usado nesse caso aqui de decomposição de vetores. Então vamos lá. Neste caso, ó, do seno de alfa, quem é o cateto oposto aqui no caso? Ó, cateto oposto é o próprio px, dividido pela hipotenusa. A hipotenusa já temos aqui que é o próprio peso da massa B. Ok? E aqui, ó, temos que cosseno de alfa, cateto adjacente é o PY, dividido pela hipotenusa, que é o peso da massa B. Mas o que precisamos é do Px. Esse aqui vai ser usado quando tiver atrito. A gente vai ver numa próxima videoaula aí, tá? Então, nesse aqui desconsidero por agora. O que precisamos está aqui, ó. Então, Px é o que, ó? Passa para cá multiplicando, vai ser igual a o peso da massa B vezes seno de alfa. E o peso, o que que é? Não é a massa de B vezes a aceleração da gravidade? Então, o que temos aqui, ó? Px é igual a mB, que é a massa de B, vezes a aceleração da gravidade, vezes seno de alfa. E esse alfa é o mesmo ângulo que temos aqui, ó, tá? Sendo letras iguais, representa o mesmo número que estiver em questão. Então vamos lá. Aqui, ó, peso de ar, a gente já pode substituir aqui também. Peso sempre é a massa em questão, que é a massa do corpo A, vezes a aceleração da gravidade, MAG. Então, ó, MAG menos o que a gente acabou de achar ali, ó, MBG seno de alfa, que é igual aqui, ó, a gente pode colocar aqui a aceleração como fator comum e evidência, ó, dividindo termo a termo aqui, ó, MA dividido pela aceleração, sobra o MA. MB vezes a aceleração dividido pela aceleração, cancela aqui, fica só o MB, ok? Temos aqui a relação. Aí é o seguinte, no caso, no problema, se estiver perguntando assim, qual a aceleração do sistema, que é o que mais ocorre, é uma das perguntas mais frequentes nesse tipo de problema. Então, como, assim, ó, nossa interrogação está aqui. Então, é incógnita que a gente deve isolar. Se fosse, por exemplo, dado a aceleração, dado as massas e perguntado, por exemplo, o ângulo de inclinação, nossa interrogação estaria aqui e é esse seno que a gente deveria que isolar. Enfim, onde está a incógnita, a interrogação, né? Qual o valor de tal? Aí é essa incógnita que a gente deve isolar. Vamos considerar aqui que é a aceleração que a gente deve achar. Enfim, a gente pode inverter aqui, ó, a aceleração vezes MA mais MB é igual, ó, aqui a gente passou para o primeiro membro e esse aqui a gente vai passar para o segundo membro. Não precisa inverter sinal nem nada. É uma troca comum, isso aqui. Mas aqui a gente pode fazer já uma coisa para facilitar. A gente pode colocar aqui também aceleração de G em evidência. Aceleração da gravidade. Então vai ficar o quê, ó?
MA menos MB seno de alfa, ok? Então, enfim, qual é a aceleração do sistema? A é igual, se está aqui, ó, multiplicando, passa para lá dividindo. Então vai ficar, ó, G vezes MA menos MB seno de alfa dividido por MA mais MB. Não pode cancelar nada aqui, tá? Então é o seguinte, tá aqui, aí no problema, né, de algum livro, bastaria fazer substituição, ó, massa de A é 3 quilos, massa de B é 10 quilos, enfim. Essa aqui é a nossa relação, que sendo um problema análogo, é um resultado de forma geral isso aqui, tá? Então, ou seja, fazendo aqui as substituições, vai achar o resultado. Agora uma coisa, fiz as devidas substituições, deu um valor negativo, a aceleração deu menos algum número. O que quer dizer isso? Quer dizer que a gente considerou esse lado aqui positivo, né, e fez aqui, ó, por exemplo, ó, PA positivo, tá? Aqui, ó, o T tá para cá, considerando aqui a massa B, ele tá positivo. E o que está contrário aqui a gente considerou negativo, ó, o T tá no sentido contrário, tá negativo. O PX, né, tá contrário aqui o sentido que a gente considerou, também tá negativo. Se essa aceleração der um valor negativo, é porque a massa aqui não é suficiente para manter a aceleração do sistema nesse sentido. Ou seja, se der negativo, a aceleração existe, mas é no sentido contrário. É apenas uma convenção matemática, né? Mas que dá para visualizar no sistema, na questão, na parte física, né? Outra consideração é o seguinte: se a aceleração der zero, resultar em zero, não quer dizer que o sistema vai estar parado. Ele pode estar assim em movimento, mas no caso a velocidade vai ser constante, tá? Então, se o resultado for zero da aceleração, ou a velocidade é constante, ou realmente o sistema está parado, ok? Então, espero aí que seja útil, né, essa videoaula. No problema pode estar um pouquinho diferente, pode ter alguém, um homem puxando a corda, pode ter mais uma massa aqui. A dica é essa: considere cada corpo aqui e faça o diagrama de força, né? E no final vai se tornar um sistema de equações. Como vai ter, eles estão ligados, né, por um fio, a gente pode e deve fazer a soma. E aí com isso vai cancelar algumas forças aqui e vai achar a relação que a gente precisa. Aí pode ter uma outra pergunta, só para finalizar. Qual é o valor da tensão do fio? Depois que a gente acha a aceleração, o valor numérico, a gente pode escolher uma dessas relações aqui, ó, ou essa, tanto faz. Se achar valor diferente para ter, usando uma equação e usando a outra, com certeza a gente errou no cálculo, tem que voltar e conferir. Se tiver correto, vai dar valor igual tanto aqui ou aqui. Talvez seja melhor, nesse caso aqui, escolher essa porque o T já está positivo, ó. Então a gente só mais um exemplo aqui. A gente isolaria aqui, ó, T é igual a MB vezes a aceleração, que no caso a gente já achou essa aceleração, e aqui, ó, menos PX passa para lá, mais PX. E o PX a gente pode já achar aqui o valor numérico e trocar aqui diretamente. Ok?
Agora, no caso com força de atrito, é um pouquinho diferente, mas muita coisa aqui aproveita. Ok? Então, até a próxima.